Muito obrigado pelas palavras, são gentis. Eu queria agradecer muito, porque eu estou tendo uma oportunidade aqui de tomar um banho mesmo, de me atualizar, afinal, tudo isso que está sendo feito com rádio, com tecnologia de ponta. Então, esse panorama que nós tivemos hoje aí dos projetos, das experiências, são extraordinárias, motivantes. No sábado, eu tive participando de um debate no Kinofórum, que é esse festival internacional de curta-metragem que está tendo aqui em São Paulo, em que tinha um seminário sobre a formação do olhar. E eu fiquei absolutamente surpreso com a quantidade de produções em vídeo do Brasil inteiro que usavam a palavra educomunicação em algum momento da sua conversa e da sua reflexão. Ismar, a capilaridade desse projeto é um negócio interessante, que não é só institucional para políticas públicas, que é fundamental, isso é uma coisa muito importante, nós sabemos disso. Mas eu acabo vendo isso numa escola em Belo Horizonte, em que jovens que não estudaram, não estão preocupados com em educação, comunicação, como formação. Não, eles têm 14 anos, 15 anos e estão fazendo alguma coisa. Então eu fiquei impressionado. Então eles fizeram um vídeo. É um vídeo sobre a violência na região que eles vivem, num olhar, evidentemente, que é um olhar diferenciado, que é o olhar deles. E isso foi possível porque, em algum momento, eles fizeram uma oficina, um projeto dentro da escola, dentro desse conceito da educomunicação. Quer dizer, se antigamente a gente falava de educação popular, aquelas coisas, quer dizer, o conceito que foi desenvolvido por um grupo aqui dentro, ele tem uma capilaridade incrível e gera resultados em áreas, não é só grandes projetos que são fundamentais, mas não, dentro de uma sala com 2 garotos, 3 garotos que resolveram falar da violência. Então eu realmente fiquei muito impressionado, muito feliz com tudo isso. Hoje, eu saindo daqui, eu estou indo para a inauguração da TV dos Trabalhadores. Quer dizer o seguinte, que um projeto que nós pensamos em 81, criamos em 88, eu trabalhei no Sindicato dos Metalúrgicos 12 anos. Eu me afastei só em 93. Hoje vai ao ar a TV dos Trabalhadores com um projeto, vai ao ar, TV aberta, com um projeto de rede de comunicação dos trabalhadores. Uma rede que foi pensada em 88, na campanha do Lula contra o Collor. Não vamos fazer análise de conjuntura política mais, mas era um contra o outro naquela época. E esse projeto, agora, ele ganha uma força enorme, porque o próprio presidente vai inaugurar daqui 2 horas o projeto. Então é um negócio muito legal, que eu acho que tem tudo a ver com o que nós vamos falar aqui. Nós vivemos um mundo, hoje, em que o meio ambiente da mídia, ele está cada vez mais individual. Não tem 2 pessoas aqui que leram, escutaram a mesma coisa hoje, vivenciaram o mesmo espaço de mídia no dia de hoje. Um viu na internet alguma coisa, outro leu a Folha de São Paulo, ouviu no rádio alguma coisa. Então vocês sabem muito bem que aqueles conceitos de comunicação de massa, etc., eles vão se afastando, vão sendo deixados de lado. Porém, nós temos aí uma situação interessante. Ao mesmo tempo que a gente tem essa multiplicação de fontes, não é mais o jornalista, o privilegiado, o dono das fontes, a gente tem os blogs, tem os Twitter, tem coisas, as redes sociais. Ao mesmo tempo que isso acontece, a opinião pública ainda vem sendo formada de forma muito intensa pelas grandes mídias. A Veja está vendendo a mesma coisa, a Rede Globo, o UOL, enfim. Os grandes veículos de comunicação ainda mantêm uma importância muito grande. Da mesma forma, tecnologias mais simples, como o ANSEG, o IPTV, a TV na internet, isso convive com a TV de alta definição. Quer dizer, a própria TV Globo, aí é a TV Globo mesmo, eu não estou fazendo proselitismo, decidiu que o modelo para a TV digital aqui no Brasil não seria o multiprogramação, mas seria a alta definição. Então, em vez de ter 4 canais interativos, etc.,
a grande mídia não está preparada para isso, e o que acontece? Ela vai na alta definição, para isso ela está preparada. Câmeras caras, uma novela bonita, etc. E com isso eu quero fazer a primeira reflexão e provocação para vocês. Essas experiências que nós vimos hoje vão confirmar o que eu vou falar. Se algum tempo atrás a grande mídia era dona da tecnologia e fazia as grandes experiências, hoje não é mais assim. A TV Globo não tem condição de fazer esse projeto. É diferente, está correndo fora. Eles não conseguem, com esse projeto de TV digital, falar numa coisa que chama TV interativa. Não dá. Não estão preparados. A lógica de produção não permite. Então a gente está vivendo um momento interessantíssimo, que alguns blogs têm informações mais interessantes que as grandes redes de TV. Nós estamos vivendo momentos em que grupos de vídeo têm um olhar diferenciado sobre uma realidade que a grande mídia não consegue ter e vira tema da mídia. Vimos de manhã aí o projeto de rádio e outra coisa. São ruins as matérias que eles fizeram, eles não entenderam nada. Parece que é assim, um grupo de jovens que estão fazendo rádio, que novidade. Agora não estão mais na sala de aula, estão fazendo rádio também. Não entende a profundidade, o que está por trás de tudo isso. Então a grande mídia, ela não está mais reinando. O jornalista, o comunicador profissional não reina mais sozinho como dono da informação. Tem muita novidade acontecendo. E essas novidades permitem que todo esse universo se oxigene, que a gente tenha visões de mundo diferenciadas. Nós sempre defendemos isso, né, contra os meios de comunicação de massa, que diferentes visões de mundo possam chegar ao coletivo, à sociedade. E hoje a gente começa a ter tecnologias que permitem tudo isso. E tecnologias acessíveis, tecnologias possíveis. Então, a primeira coisa que eu queria comentar com vocês é esse, quer dizer, é um momento de estímulo, vale a pena pensar, vale a pena experimentar, vamos parar com aquele complexo, né, de inferioridade, que nós não temos equipamento, nós não temos tecnologia. Tudo bem, é claro que esse sistema, só um governo consegue fazer isso, é claro. Mas ótimo que faça, e isso vai sendo complementado por outras ações que são feitas em casa. Hoje, os meus meninos que entram aqui para estudar, na primeira semana de aula recebem um software de edição, de áudio, de vídeo. Nós damos uma orientação mais ou menos de como fazer, porque eles já sabem, já colocam no YouTube seus próprios vídeos, e nós estamos trabalhando o conceito de jornalismo. Nós estamos trabalhando a parte mais conceitual, ética, precisão, muito mais do que a parte tecnológica. Não que eu não valorize, vocês vão ver que eu vou terminar valorizando o saber fazer. Mas esse saber fazer já está chegando junto com esses jovens por conta da própria vida, mesmo em todas as classes sociais. Eu diria que o grande tema que nós temos que tratar agora, em termos de convergência tecnológica, o desafio para o educomunicador, que é isso que a gente acertou a falar, é o seguinte. Eu estou dando assessoria numa escola de engenharia que chama INATEL, Instituto Nacional de Telecomunicações. Eu faço com eles, fico pensando em projetos sociais. A gente acabou de criar o Centro de Integração Cultural, Científica e Tecnológica, que é o diálogo com a sociedade, com a Polícia Militar, com a Polícia Militar, com a escola, com o rio, com a enchente, enfim. É para conversar, é engenheiro conversando, engenheiro que sabe dar solução tecnológica, conversando com quem quer fazer alguma coisa, tem uma ideia na cabeça. Né, desde uma exposição de fotografia, pelo telefone, até um sistema de medição de enchente do rio, passando, evidentemente, por comunicação. Então, essa ideia, esse diálogo, que para mim é a coisa mais interessante, porque eu estou aprendendo muito. A primeira coisa é que, quando eu falo, por que vocês não têm um projeto de educação à distância? Aí eles ficam pensando, o negócio é o seguinte, esse negócio de e-learning, nós estamos pensando em T-learning, D-learning e, quer dizer, educação através do telefone, através da TV digital, que ainda não é interativa. Vocês devem saber que a TV digital, ela entrou, mas entrou só mais ou menos, né? Ela não tem ainda o canal de retorno,
Não funciona muito bem ainda, mas vai funcionar, é claro. Mas o que eles falam? Pô, a gente já está pensando como utilizar a televisão para fazer tudo isso, não a internet. A internet é limitada, a internet... Aí eu fico pensando, bom, é bom que alguém tem que pensar a vanguarda, tem que pensar lá na frente, é claro. Mas o mais interessante é que eles falam, gente, como é que vocês pensam em qualquer coisa se não for dentro da lógica de uma cidade digital? Aí eu paro, opa, como é que é? E não é cidade digital que nem o governo apenas está fazendo, que já teve 2 seminários nacionais sobre cidades digitais. Eles estão entendendo cidade digital como internet para todos, wireless. Estão imaginando que todo mundo vai ter internet grátis. É legal, é ótimo, eu também acho que tem que ter, mas é pouco. Ou mesmo o e-government, né, o governo eletrônico, né, em que você tem consulta, serviços. Bom, eu procurei alguma coisa para ler sobre isso e só achei um livro no MIT que tem uma tese de doutorado sobre cidades digitais, que aí é legal, porque ele está pensando na arquitetura, está pensando nos postos de saúde, está pensando no paisagismo, está pensando na educação e está pensando na comunicação, está pensando em tudo, está pensando na cidade digital. Então, quando vocês me colocam o desafio do educomunicador, a gente vai ter que pensar um pouquinho lá para frente também. Pensar não só na questão das experiências extraordinárias que eu vi de rádio, de internet, de vídeo, que eu também presenciei no sábado, etc., que são fantásticas, mas isso vai conviver com coisas muito avançadas. O que é interessante na área de comunicação, e tem tudo a ver com a formação do comunicador, é que o jornalzinho, o mural, vai conviver com satélite, vai conviver com a TV digital, com a TV móvel, com o telefone. Isso convive, um não engole o outro. Toda vez que surge uma tecnologia nova, né, vai acabar o cinema, vai acabar a TV, não só não acaba, como eles ganham nova força. O rádio ganha força com esses projetos sociais educativos, com o rádio All News nos carros. Então, as coisas se transformam. Então a gente tem que pensar sempre no profissional de uma forma de uma maneira multiplataformica, multimídia, porque é isso mesmo a realidade. Então, eu queria deixar claro que pensar a formação do educomunicador hoje, a gente tem que também começar a pensar não só nas mídias tradicionais, né, que são fundamentais, vão coexistir com o que tem de mais moderno. E isso daí não é só aqui no Brasil, não é questão de ser país em desenvolvimento, terceiro mundo, África. Isso convive mesmo e a gente tem que entender que essa é a situação e sem medo, sem receio. Bom, a segunda parte do que eu quero falar é o seguinte: o que faz um projeto dar certo? Então, o que faz com que um projeto de educomunicação possa caminhar de uma forma interessante? Bom, uma das coisas que é fundamental, que eu percebi, é a questão das políticas públicas ou institucionais. Uma instituição, um governo que pega, realmente toca a coisa para frente. Mas, quando eu falo de política pública ou institucional, a gente também pode imaginar que um pequeno grupo, uma pequena escola, etc., também é uma instituição, possa desenvolver esse projeto. Um segundo aspecto é a questão da pessoa, das pessoas, do ânimo, da força, da vontade, da formação, etc., que faz com que essas pessoas levem o projeto adiante. Mas tem uma terceira coisa que eu queria colocar ênfase. Gente, só dá certo os projetos em que as pessoas têm independência em fazer esse projeto do ponto de vista tecnológico. Tem que saber, para um jovem, pensa numa escola, ele tem que saber fazer o rádio sozinho, ele tem que saber fazer o vídeo sozinho, tem que editar. Esse domínio da tecnologia, a independência do técnico, a independência do terceiro, de um olhar diferente na relação, na captação de uma imagem, ele é fundamental. Hoje, qualquer curso, na minha opinião, quero deixar isso muito claro, de formação na área de educomunicação, além das reflexões que a gente tem que fazer, você tem que ter uma formação técnico-operacional. Segundo, tem que ter uma reflexão, uma
vamos dizer assim, uma revisão de tudo que foi feito, que foi escrito, que é a questão mais teórica. E terceiro, alguém comentou aqui, eu acho fundamental, que é o repertório. Saber o que os outros fazem e o que se faz. A gente fala isso, né, quando a gente está orientando alguém numa dissertação de mestrado, doutorado. Então vai pesquisar lá na CAPES, CNPq, tudo que tem sobre esse assunto, faz uma revisão bibliográfica, não é livro, né? São as teses, artigos, textos, etc. Para quê? Para você poder criar. A gente só cria em cima do que conhece. Você vai fazer um filme, tem que ver muito filme, muito cinema. Vai escrever, vai pensar, vai desenvolver um projeto de educomunicação, tem que saber, sim, o que os outros fazem. Um banco é muito legal, mas se você não tem o banco, você tem a internet, tem o Google, enfim. Tem algumas coisas que facilitam demais a gente saber o que os outros estão fazendo. Então, esses três aspectos da formação técnica para você ter independência, mesmo num curso, numa universidade de ponta. Não é uma coisa menor, gente. O saber fazer não é uma coisa menor. Sobretudo, quando você sai para o campo e você consegue independência, você não precisa de um técnico, você não precisa de alguém intermediário, você não precisa encomendar. Você mesmo faz o seu projeto, ele é fundamental, é uma coisa que vocês não imaginam, não tem preço isso. Você poder pegar um vídeo, começar do cabo a rabo, você faz a matéria aqui, você tem segurança de como começa e de como termina. Então, eu acho que num curso, nesses desafios para o futuro, né, da convergência tecnológica, que é o que eu estou comentando aqui, eu terminaria colocando ênfase nessas coisas. Primeiro, sem medo da tecnologia, tem que aprender a fazer. Essa questão da prática e teoria, etc., a tecnologia está tão presente na nossa vida. Os jovens, essa geração que está chegando, edita vídeo e põe no ar no YouTube. Então, a gente vai ter que pensar isso, se adaptar a isso e aceitar essa realidade, trabalhar nesse sentido. Com uma revisão do que foi escrito, essa é a função do professor, do orientador, leia isso, não precisa ler aquilo. Pense isso porque esses jovens, de vez em quando, eles pensam que estão inventando tudo, estão descobrindo coisas extraordinárias. E esses jovens não é só na idade, no ensino médio, não, na universidade também, na pós-graduação também. Então vem muito aluno de pós-graduação querendo falar sobre jornalismo na internet, o que mudou. Sabe quantas teses tem? Sobre mais de 500. Então vamos devagar. Aqui na USP tem 100, imagina, no Brasil inteiro. Então, essa revisão bibliográfica orientada e terceiro, repertório. É a coisa mais importante. Eu ensino telejornalismo a partir do que se faz no telejornal. A primeira semana de aula é assistir o que os outros fazem. E depois nós vamos ler os textos. Primeiro partindo dessa realidade de que é feito. Para quê? Para a gente ter até um universo comum de exemplos. Senão a gente não tem. Nós vamos começar aqui a falar de teoria, você não viu. Aqui, infelizmente, nós assistimos aí nas exibições 7, 8 experiências. Está ótimo. Então a gente começa a ter um repertório comum. Mas quando você vai criar um projeto, conhecer, então não é só, vamos conhecer o que se faz no Amazonas. Vamos conhecer o que se faz no Amazonas, o que se fez em Nova York, na Universidade da Cidade de Nova York, o que está se fazendo no Alasca, enfim, você tem coisas extraordinárias. Você tem que procurar, hoje a internet te permite conhecer tudo isso. Então, eu termino só dizendo que quando a gente entende democracia, como eu entendo e sempre entendi, como a soma das diferenças, os olhares diversos, somados, projetos de políticas públicas que privilegiem a existência das diferenças, a educomunicação é um instrumento extraordinário para isso. Eu nunca entendi democracia na nossa área de comunicação, cultura, como voz de maioria. Isso, para mim, não funciona. A gente tem que entender a democracia como a soma das diferenças. E todos esses projetos que permitam que as diferenças sejam expressas, cheguem ao coletivo, fazer com que uma pequena maneira de pensar chegue à sociedade, é fundamental. O projeto da TV dos Trabalhadores, por isso que eu prezo muito, ele começa dentro de um sindicato, na porta de fábrica. E agora ele chega na TV aberta e
nos próximos anos chega para o Brasil como um outro canal, como uma opção. É isso aí, obrigado.